Olá, pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos para a segunda aula do nosso estudo do livro de Apocalipse. Na aula passada, nós fizemos uma introdução, foi uma aula inaugural, onde nós vimos aí o principal objetivo para qual o livro do Apocalipse foi escrito aí pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, né? Estava preso, exilado numa ilha. Toda a igreja primitiva estava aí, a primeira igreja, né? Estava sofrendo com perseguições aí do Império Romano. Então Deus deu todas essas visões para João, o apóstolo João, e mandou ele escrever as visões para que se fosse destinada a todas as igrejas, ok? Então nós vamos aprender aí que não somente para 7 igrejas que o livro menciona, mas nós vamos aprender que esse número 7 é um número que representa a totalidade. Então o livro de Apocalipse ele foi destinado a todas as igrejas daquela época e da época que já se passou, da época que nós estamos vivendo agora e da época que ainda virá. Ok, pessoal? Então, se você quiser saber mais detalhes aí sobre essa primeira aula de introdução, é só você ir na playlist do livro do estudo de Apocalipse e assistir a primeira aula, que é a aula número 1, ok? Porque nessa aula aqui de hoje, na aula número 2, nós vamos falar sobre as escolas e correntes de interpretação do livro de Apocalipse, ok? Porque o livro de Apocalipse ele tem 4 correntes principais de interpretação. Nós vamos ver cada uma delas. Hoje nós vamos ver 3 delas, né? Nós vamos ver as correntes aí do pós-milenismo, do pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, ok? E na próxima aula nós vamos aí dedicar para a corrente amilenista, que será o tipo de interpretação que nós iremos utilizar aqui no nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? É, acho que assim como eu, a maioria das pessoas, né, que foram convertidas ou se converteram, né, nos anos 80, nos anos 90, um período que o protestantismo estava aí em alta, né, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que passaram pela visão que é dispensacionalista, ok? Então, no meu início de conversão, que foi lá em 1999, né? Na verdade, eu aceitei a Cristo bem cedo, com 12 anos, e depois eu não continuei na igreja, eu saí da igreja e voltei, né, em 1999, já com quase 25 anos, aí eu voltei, me batizei e graças a Deus sigo firme até hoje. Então, o que acontece? Nessa época, o que foi pelo menos passado, né, para mim, para a maioria das pessoas, pelos líderes da igreja, foi uma visão dispensacionalista, né? Nós vamos ver hoje o que é essa visão dispensacionalista. Ela fala, né, o que diferencia a maioria das visões, né, do pós-milenismo, o pré-milenismo, o amilenismo. São assim, os principais detalhes são o período de tribulação, que o Apocalipse fala sobre o período de tribulação, tá? Dividido em 2 partes. E quando que Jesus voltará? Jesus voltará no início da tribulação, no meio da tribulação ou no final da tribulação. E o outro assunto é sobre o milenismo, né? Da onde vem inclusive o nome dessas correntes. Então, o milenismo, nós já estamos vivendo ele ou terá um período de milênio real, literal, aqui na Terra depois da volta de Jesus, né? Então, as correntes pós-milenista e amilenista creem que esse milênio não é um milênio literal, né? De 999 anos mais 1000 anos, literalmente. Mas crê que nós já estamos vivendo esse período do milênio, tá?
enquanto a corrente pré-milenista acredita que depois da volta de Jesus, no final dos tempos, né, haverá um reino milenar com Cristo reinando aqui na Terra durante 1000 anos, literalmente 1000 anos, Cristo reinará aqui na Terra. Então, é o que diferencia os principais pontos, né, que diferenciam essas correntes são essas coisas, quanto a volta de Cristo e quanto o milênio. Então, nós vamos ver hoje, como eu já falei, 3 delas, tá? E na próxima aula nós veremos a quarta corrente, que é a milenista, que é a corrente que nós, o meio de interpretação que nós iremos utilizar aqui no nosso estudo de Apocalipse. Eu creio que a maioria das pessoas pode ser que ainda não viram essa corrente milenista, não conhecem, né? Como eu já falei, quando eu me converti, o que foi passado para mim, né, o que eu acreditava era nessa corrente de interpretação pré-milenista, dispensacionalista, né? Inclusive, eu acreditava que Jesus Cristo voltaria no meio da tribulação. E depois de alguns estudos, eu comecei a ser um pré-milenista histórico, deixei de ser dispensacionalista, né? Acreditava que Jesus voltaria no final da tribulação e que haveria o milênio literal aqui de Cristo. E hoje, né, depois de mais de 20 anos aí de conversão e vários estudos, principalmente o estudo dessa interpretação amilenista, eu achei bem mais coerente, né, o estudo do livro de Apocalipse por essa interpretação amilenista. Então hoje eu creio que Jesus volta somente no final realmente da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação, mas que não existe esse reino literal de 1000 anos com Cristo aqui na Terra, né? Depois que Jesus voltar, ele não vai reinar 1000 anos. Esses 1000 anos, esse milênio, nós já estamos vivendo agora. É do início da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Então, esse período milenar que a igreja está vivendo, ok? Mas é isso aí, pessoal. Já dei minha introdução aqui, já falei bastante. Gostaria de estar orando juntamente com vocês para nós darmos um início efetivo na aula de hoje, ok? Então, quem puder orar comigo, que assim seja. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida com saúde na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos sustentado, nos alimentado, ó Deus. O Senhor tem olhado para nós, enviado os teus anjos acampados ao nosso redor. Nós sabemos, ó Pai, que estamos passando por situações difíceis. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece cada família, ó Pai, a situação do nosso país, a situação dos outros países na face dessa terra, Senhor. E sabemos que coisas muito ruins estão para vir sobre todos, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor, na tua proteção. Nós cremos na tua palavra, Deus. E a tua palavra fala, Pai amado, que o Senhor vai nos dar livramento. E mesmo, ó Pai, que se nós passarmos pela primeira morte, Senhor, nós teremos a vida eterna contigo. Esse é o nosso alvo. Esse deve ser o alvo de todo cristão verdadeiro. Acreditar, crer na vida eterna contigo, Pai. E se nós vivemos hoje aqui nessa terra, te adorando, te louvando, aprendendo a cada dia da tua palavra, procurando viver, ó Pai amado, a tua palavra, ter esse relacionamento contigo, Senhor, é para que um dia nós possamos nos encontrar, ó Senhor, face a face, e possamos viver eternamente em um novo céu e uma nova terra, ó Deus. Essa é a nossa fé, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com teu Santo Espírito, Senhor, a crer na tua palavra, a aprender da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então é isso aí, pessoal. O título da nossa aula de hoje, né? Que é a aula número 2, é a interpretação do livro de Apocalipse, ok? Então, como eu falei, né, dei uma introdução já, há 3 escolas principais de interpretação
do livro de Apocalipse. Então, em primeiro lugar, nós temos a interpretação preterista. Né? O que é pretérito? Fala do passado, ok? Então, segundo essa escola, tudo que é profetizado no livro de Apocalipse, eles creem que já aconteceu. Tá? Tudo que está ali relatado por João, eles creem que já aconteceu. George Ladd diz que, do ponto de vista preterista, a Roma imperial era a besta do capítulo 13, tá? Quando chegar no capítulo 13, nós vamos aprender sobre a besta. E a classe sacerdotal asiática que incentivava o culto a Roma era o falso profeta. Tá? Então, o que diz lá no capítulo 13 do livro Apocalipse, que nós vamos estudar sobre a besta, sobre o falso profeta, nessa linha de interpretação preterista, eles creem que isso era Roma, ok? E a classe sacerdotal asiática. Então, o livro, para eles, narra apenas o quê? As perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e pelos imperadores romanos, ok? Quer dizer, desculpa. O que o livro narra para eles são as perseguições sofridas pela igreja. Por quem? Quem perseguia a igreja daquela época, que é a igreja primitiva? Os judeus, né, ortodoxos, e os imperadores romanos, ok? Eles que perseguiam os novos cristãos. Então, para eles, o livro cumpriu seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. Então, para eles, né, quem tem essa visão de interpretação preterista, o livro de Apocalipse ele foi escrito para encorajar e fortalecer aquela igreja do primeiro século, né? Aquela igreja que surgiu logo após a ascensão de Jesus aos céus, logo após ele ter sido crucificado, a ter sido ressuscitado, ok? Aquela primeira igreja. Então, essa escola de interpretação preterista, ela falha, certo? Em ver o livro de Apocalipse simplesmente como uma mensagem profética que foi pertinente à história da igreja, né? Ela falha em ver como uma mensagem profética, na verdade, né? A verdade é essa aí. Na verdade, essa interpretação preterista, eles entendem que tudo que está escrito ali já aconteceu. Então, eles falham em ver o livro como se fosse uma mensagem profética, que realmente é. Ok? Profética é o que vai acontecer, né? E ela pertence o quê? Não somente à igreja primitiva, mas a mensagem do livro do Apocalipse, ela pertence a toda a igreja, a toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, quando Cristo ainda virá. Bom, então essa é a primeira escola, certo? A segunda escola que nós temos aí de interpretação é a futurista. Então, tudo o que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, ok? Tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja atual. Então, o ponto de vista futurista, ele divide-se em duas correntes. Qual corrente? A moderada, ou chamada pré-milenismo histórico, e a segunda corrente, que é a extrema, ou chamada pré-milenismo dispensacionalista. Embora haja grandes divergências de interpretação entre essas duas vertentes aí, hermenêuticas, entre a vertente histórica e a dispensacionalista, elas concordam que o propósito do livro de Apocalipse é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. Então, essa escola não faz justiça ao livro, que foi uma mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. A escola futurista esvazia o caráter consolador deste livro para os crentes primitivos, dizendo que tudo vai acontecer no futuro, né? Então, um dos aspectos mais vulneráveis dessa interpretação futurista é que ela o que relega ou transfere, né? Ela condena ou transfere
o reino de Deus para o futuro vindouro. Então, ao contrário que nós vimos ali da escola preterista, né, que ela ensinava que tudo o que aconteceu, todas essas consolações foi para a igreja primitiva, a escola de interpretação futurista é o contrário. A partir tudo que ensina Apocalipse, a partir do capítulo 4, vai acontecer ainda num futuro e não está acontecendo, ok? E aí, a verdade, né, incontroversa das Escrituras é que já fomos feitos um reino, né? Então, a visão de interpretação futurista, ela crê o quê? Que o reino de Deus ainda vai ser estabelecido quando Jesus voltar pela segunda vez. Mas nós entendemos que o reino já é. O reino já veio. O Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a igreja faz parte do reino. Nós já estamos no reino. E não é correto relegar o reino ou transferi-lo para o futuro. O reino de Deus já se acha presente. E o reino de Deus está vindo ainda. Ele está ainda por vir de forma visível, de forma externa, mas já está aqui entre nós. O reino de Deus está onde Cristo reina. E Cristo reina nos nossos corações, no coração do seu povo. Ele reina na igreja, a verdadeira igreja, a igreja invisível, a igreja espiritual. Então nós cremos que o reino de Deus já é e ainda virá. Ou seja, nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas não completamente. Nós ainda não estamos vendo de forma visível esse reino de Deus, mas ele já está dentro de nós. Então o reino já já existe. Nós já estamos vivendo esse reino, mas não completamente, ok? Essa é a nossa interpretação histórica, que é o próximo que nós vamos ver aí, tá? Enquanto a interpretação futurista crê que esse reino milenar ainda acontecerá. Bom, então, em terceiro lugar, nós temos o quê? A interpretação histórica. Esse método, né, de interpretação histórica encara o Apocalipse como uma profecia simbólica, né, de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Então, da maneira que a escola histórica interpreta o livro do Apocalipse, é considerando a maioria das coisas como um simbolismo que conta, né, a história e consola toda a igreja, desde o início da vinda de Cristo até a segunda vinda dele, até o final, ok? De todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo, né, que foi o nascimento de Cristo, que foi os ensinamentos de Cristo, que foi a morte de Cristo na cruz, que foi a sua ressurreição, a sua ascensão, esses são os primeiros adventos de Cristo, até o seu segundo advento, que é o retorno dele. O livro é rico em símbolos, é rico em imagens e números, e nós vamos ver isso a cada versículo, a cada capítulo que nós estudarmos. E vamos ver que ele está dividido, o livro do Apocalipse, pela interpretação histórica, nós dividimos ele em 7 seções paralelas e progressivas. Você vai ver que o livro também fala sobre 7 candeeiros, sobre 7 selos, sobre 7 trombetas e 7 taças. Simon Kistemaker diz que o paralelismo expresso nos 3 grupos, né? Que grupo? Os selos, das trombetas e das taças, ele sugere que o escritor não está apresentando uma sequência cronológica. O que é isso? A escola de interpretação futurista, que nós vamos ver que são as correntes de pré-milenismo, eles entendem que o livro do Apocalipse, nós temos que estudar ele de uma forma cronológica. Ou seja, que conforme nós vamos lendo os capítulos,
é do jeito que está ali que as coisas vão acontecendo seguidamente, uma atrás da outra, né? Forma cronológica. Mas aqui, pela visão que nós vamos estudar, que é a interpretação histórica, que é a corrente amilenista, nós vamos ver que, como dizemos ali em cima, esse livro do Apocalipse está dividido em 7 sessões, né? E que ele não sugere que a gente entenda, que a gente interprete essas sessões de formas cronológicas, ok? Então, Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos, eles seguem essa linha de interpretação histórica, ok? É isso que nós vamos seguir também. Bom, então, como nós vimos ali, há 3 grandes escolas de interpretação do livro do Apocalipse, que é a preterista, que é a futurista e a histórica, tá? Então, dentro dessas 3 escolas, nós temos agora o quê? 4 grandes correntes de interpretação. Temos aí a corrente pós-milenista, que está dentro da escola preterista, tá? Então, a corrente pós-milenista está dentro da interpretação da escola preterista. As 2 correntes pré-milenistas, que são a pré-milenista histórica e a pré-milenista dispensacionalista, ela está dentro da interpretação futurista, da escola de interpretação futurista. E a 4ª corrente, que é a corrente amilenista, ela está dentro da escola de interpretação histórica, ok? Então vamos dar uma olhadinha na aula de hoje sobre as 3 primeiras correntes aí. A pós-milenista, a pré-milenista histórica e a pré-milenista dispensacionalista. Então, a corrente pós-milenista ensina o quê? Que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz, chamado milênio. Então, Robert Klaus, citando Lorraine Butner, que foi um ilustre representante do pós-milenismo, diz o seguinte: o milênio se encerrará com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o julgamento final. Em suma, os pós-milenistas apresentam um reino espiritual nos corações dos homens. O pós-milenismo crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento, produzindo um crescimento espantoso da igreja a ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Martin Lloyd-Jones diz que os pós-milenistas creem que para o fim da era cristã haverá um período de bênçãos inusitado e especial, o qual ofusca tudo o que lemos em Atos capítulo 2, né? O que está escrito em Atos capítulo 2? Vamos dar uma olhadinha? A partir do versículo 14, ok? Onde tem a pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Ele está falando aqui, né, do derramar do Espírito que houve sobre os homens, sobre os apóstolos, sobre todos aqueles que estavam com eles, né? E acontecerá nos últimos dias, olha o que o profeta Joel disse, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias.
e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Olha só, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui o profeta Joel profetizou e o apóstolo, né, Pedro, pregou aqui no dia de Pentecostes, no dia que desceu o Espírito Santo sobre todos ali, que no final dos tempos, o que aconteceria? Sangue, fogo, né, nuvens de fumaça, o sol se transforma em trevas, a lua em sangue, vai haver guerras, vai haver matanças, vai haver várias coisas ruins acontecendo antes que Jesus volte, ok? Então, essa visão de corrente, de interpretação pós-milenista, que eles acreditam que no final, que nós já estamos vivendo o milênio, tá? Os pós-milenistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, acreditam que o reino já existe em nossos corações, porém, eles acreditam que no final dos tempos, antes da volta de Cristo, o mundo vai se tornar uma bênção, ok? Todos serão convertidos, todos serão cristianizados, todos se tornarão cristãos, né? Cristianizados. Eles acreditam nisso. Porém, o que nós vemos tanto na Bíblia como o que está acontecendo hoje em dia, né, nos nossos dias atuais, nós não estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo ao contrário, uma ideologia crescendo cada vez mais, que cada um pode fazer o que quer da maneira que quer, ok? Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se afastando da verdade, se afastando de Deus. Então é por isso, né, que nós achamos que essa visão pós-milenista não é a correta, ok? Haverá, dizem então, uma tremenda profusão do Espírito Santo, levando a uma atividade missionária e evangelística tal que a maioria das pessoas na face da terra será convertida e se tornará cristã, ok? Então essa é a visão pós-milenista. Eles acreditam que no final, quando estiver perto da volta de Jesus, né, a maioria das pessoas na face da terra se converterá e se tornará cristãs. Russell Shedd, né, diz que as raízes do pós-milenismo são reconhecíveis nas ideias de Ticônio e Agostinho. Essa corrente foi muito forte nos séculos 17, 18 e 19, ou seja, nos anos 1600, 1700 e 1800, quando as missões estavam em franca expansão. Okay? Então, as missões, os campos missionários, as pregações estavam indo muito além, muito adiante, se expandindo. Então, nessa época, o pós-milenismo era muito forte, né? Ele foi o ponto de vista defendido praticamente por todos os grandes protestantes e comentaristas evangélicos conservadores durante o século XIX, né, nos anos 1800. Homens como Jonathan Edwards, Charles Holt e Benjamin Warfield, os famosos teólogos do seminário de Princeton, foram defensores do pós-milenismo. Muitos missionários foram influenciados por esta interpretação e muitos hinos missiológicos foram escritos inspirados por esta visão. Essa corrente, contudo, deixa de perceber o quê? Que antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise, né? E não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal, certo? Então nós devemos, né, através dessas visões, devemos rejeitar essa corrente do pós-milenismo. Parece para a gente que o otimismo incontido dos mestres do pós-milenismo, aqueles que acreditaram no pós-milenismo, ele se desfez no dramático realismo que tivemos no século XX, ou seja, nos anos 1900. Por quê? Porque no século XX nós tivemos o quê? Duas
sangrentas guerras mundiais, ok? E tivemos também o mundo, né, sendo induzido, sendo abocanhado pelo comunismo ateu, pela falta de acreditar em Deus. Então, no século XX, ou seja, nos anos 1900, com esses dois adventos das guerras mundiais e do comunismo ateu, essa visão pós-milenista perdeu força. Então, Millard Erickson interpreta corretamente quando diz que o forte declínio da popularidade do pós-milenismo é resultado mais das considerações históricas do que da exegética, né? Do que a interpretação. É mais pelo que aconteceu. Diz ainda Millard que hoje os pós-milenistas são uma espécie extinta ou em perigo. Penso que Martin Lloyd Jones tocou no cerne, no centro da fraqueza do pós-milenismo quando disse o seguinte: a dificuldade que pessoalmente encontro no ponto de vista pós-milenista é que parece haver um ensino tão claro nas escrituras, né, na palavra de Deus, que longe de haver uma era áurea, né, uma era de ouro perto do fim. Perto do fim haverá o quê? Um tempo de grande tribulação, quando a igreja será sujeitada a terríveis provações e haverá pavorosa e terrível guerra, né? Nós vamos estudar isso quando formos ver os selos, quando formos ver as trombetas, as taças, ok? Tudo isso a gente vai ver. Vamos ver que perto do final haverá realmente um período de muita provação. E não como o pessoal do pós-milenismo interpreta, uma época áurea, onde todos serão bonzinhos, onde todos vão virar cristãos, ok? Continuando aqui as palavras de Martin Lloyd Jones, aliás, existe um versículo, uma declaração que até onde a compreendo, é suficiente para eliminar o ponto de vista pós-milenista. Então, que versículo que é esse que Martin Lloyd Jones fala, né? Que esse versículo já é o suficiente para eliminar esse tipo de interpretação. Lucas 18:8. Então, o que diz Lucas 18:8? Contudo, isso é Jesus falando lá em Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, o próprio Jesus falou que no final dos tempos, quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Né? Então, isso aí já mata o ponto de vista pós-milenista, onde eles acreditam que no final dos tempos, perto da volta de Jesus, todos serão cristãos, tá? Todos terão fé. Sinto, pois, que sobre tais bases não posso aceitar a interpretação pós-milenista, fecha aspas, né? Das palavras aqui de Martin Lloyd Jones. Então, queridos, o pós-milenismo não é literalista no que diz respeito à duração do milênio. O milênio é um período longo de tempo, não necessariamente 1000 anos medidos pelo calendário. O milênio terminará com a segunda vinda de Cristo em vez de começar com ela, tá? Então, finalizando aqui, né, o nosso estudo sobre essa interpretação dessa corrente pós-milenista, é aquilo que eu havia falado. Eles não entendem que os 1000 anos, que esse milênio é um período literalmente de 999 mais um ano. Eles entendem que é um período de tempo longo, certo? Onde o milênio termina com a segunda vinda de Cristo, ao invés de começar com ela, que é o mesmo que a visão amilenista também entende, tá? Que nós já estamos vivendo esse milênio, e esse milênio termina com a segunda vinda de Cristo. Diferente, tá? Diferente da interpretação das correntes pré-milenistas, que entende que nós não ainda estamos vivendo esse milênio, nós não estamos no milênio. O milênio se iniciará com a segunda vinda de Cristo. Bom, pessoal, eu iria continuar aqui nessa aula falando agora sobre as visões
pré-milenista, tá? Que é a segunda corrente aí. Porém, como eu sei que é um assunto aí bem complicado, né? Principalmente para quem nunca estudou, então eu vou dar uma parada por aqui. Nós já temos aí 35 minutos de aula. Se nós formos estender para estudar hoje a corrente pré-milenista, nós vamos aí para mais de 1 hora de aula. Então, sintetizando, resumindo a nossa aula 2, que foi a aula de hoje, nós vimos primeiro que tem 3 escolas de interpretação. A escola de interpretação preterista, certo? E o que define ela é a corrente de estudo pós-milenista, que nós estudamos agora, né? Corrente pós-milenista. E que a corrente pós-milenista acredita? Eles acreditam que nós já estamos vivendo o milênio. Eles acreditam que o milênio se encerra na segunda vinda de Cristo. Eles acreditam que o reino de Deus já está em nós, dentro de nós. Porém, eles acreditam que Cristo só volta depois que toda a terra estiver evangelizada e convertida. Então, eles acreditam que no final haverá um período áureo, período de ouro, onde quase a totalidade da população vai se converter, ok? Então, esse é o erro que nós encontramos nessa visão pós-milenista, certo? Foi a visão que nós estudamos hoje. Então, para a próxima aula, nós vamos ver aí as visões pré-milenista, que está dentro da escola futurista. Iremos ver a visão, a corrente amilenista, que está dentro da escola histórica, certo? Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos aí sobre 3 escolas, preterista, futurista e histórica. E aprendemos sobre a primeira corrente, que é a corrente do pós-milenismo, que está ligada à interpretação preterista. Se ficou confuso para você, se você ficou com dúvida, volte, assiste a aula novamente. Pode deixar aí nos comentários do vídeo, né, as perguntas para mim, que eu irei responder assim que possível. O importante é que a gente possa entender bem essas visões, para que quando nós entrarmos realmente nos versículos e capítulos do Apocalipse, a gente saiba de que maneira nós estamos interpretando esse livro. Ok, pessoal? Então, gostaria que você deixasse seu like na aula se você achou interessante a aula e principalmente que você compartilhe ela com outras pessoas, porque o nosso principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas para que elas entendam e compreendam a palavra de Deus, ok? Bom, como sempre, né? Gatinha está aqui no final da aula aqui miando e vamos estar orando para que a gente possa encerrar essa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por mais este momento na tua presença, por mais este momento, Senhor, da tua palavra que invade, Senhor, nossa alma, nosso coração. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, nos ensinar a cada dia, Senhor, a nós compreendermos a tua palavra, a vivermos ela no nosso dia a dia, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos sustentando, Senhor, a cada dia das nossas vidas, abençoando nossas famílias, abençoando nosso lar, ó Pai, nosso emprego, nosso trabalho. Tudo aquilo que está ao nosso derredor, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, Pai. Que o Senhor possa realmente nos ensinar, ó Pai, e derramar sobre nós o teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui nessa aula de hoje e até a aula que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.